Queridos, nós estamos vivendo em tempos que estão carregados, estão cheios de desafios. Você sente isso, você experimenta isso no seu dia a dia. E nós vemos que, à medida que nós vamos avançando para o tempo do fim, segundo a palavra de Deus profetiza, nós sabemos que viriam tempos difíceis. O apóstolo Paulo declara, e isto é confirmado em todas as Escrituras, que viriam tempos difíceis. Inclusive todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa existência, experimentamos aquilo que a Bíblia chama do dia mau. Não é um tempo cronológico de 24 horas, mas às vezes é uma temporada, é uma estação que se estabelece na nossa vida, onde as coisas ficam conturbadas, onde há desordem, caos, adversidades, enfim, desafios, obstáculos que nós precisamos e devemos superar. E a palavra que o Senhor me deu no mês de fevereiro, juntando com a palavra agora do mês passado, me trouxe a consciência de que mais do que nunca nós precisamos ter ouvidos, desenvolver a nossa escuta espiritual, a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus e de discernir essa voz. Eu disse para vocês que a voz de Deus é quem fala conosco, e a palavra de Deus é o que Deus está falando conosco. Nós precisamos ter ouvidos tanto para ouvir a voz de Deus e sabermos que é Deus que está falando, como também termos um entendimento daquilo que Deus está falando conosco. E nesse aspecto, queridos, me ouçam por favor, nesse aspecto, esse é o fator crítico para o nosso sucesso. Amém? Ouvir a voz de Deus se torna um fator crítico, indispensável, vital, extremamente vital, se nós queremos prevalecer nesses dias difíceis, nesses tempos de desafios, e avançarmos para vivermos uma vida de acordo com o propósito que Deus tem para nós. E o propósito de Deus é que eu e você tenhamos uma vida bem-sucedida. Vou dizer isso de novo, é o desejo do coração de Deus, é a intenção de Deus, que você seja bem-sucedido na sua vida, que você seja bem-sucedido em todas as coisas. E mais uma vez, o elemento crítico para que você seja bem-sucedido em todas as coisas está na sua capacidade de ouvir a voz de Deus, de entender a voz de Deus, de discernir a voz de Deus na sua vida. Quando nós usamos essa expressão fator crítico, e veja, me permita, durante todo esse mês, debaixo da graça de Deus, nas noites de domingo aqui, eu quero trazer uma palavra de instrução, para que você possa, cada dia, desenvolver ainda mais a sua escuta, a sua audição espiritual, para que você ouça bem aquilo que o Senhor está falando com você. Amém? E eu vou te dar, nesse primeiro momento, nessa primeira palavra, toda a base, todo o fundamento, e depois, a cada domingo, nós vamos nos aprofundando nisso. Então, o que eu quero é não trazer uma palavra desconectada, mas eu quero trazer uma série, amém, estruturada, para que você tenha todas as ferramentas, todo o conhecimento, todo o respaldo da palavra de Deus, para que você esteja convencido de que você tem a habilidade de ouvir a voz de Deus e de discernir a voz de Deus e viver aquilo que o Senhor está falando contigo, aquilo que o Senhor está comunicando. Todos, porque tem algumas pessoas que não se acham tão espirituais assim, e elas não conseguem se ver capazes de ouvir a voz de Deus, até gostariam de ouvir. E de fato, irmãos, eu creio que todos nós que somos filhos de Deus, Deus está falando conosco. Amém? Deus está falando conosco. Deus fala conosco em todo tempo. A questão é que muitas vezes nós não desenvolvemos os nossos ouvidos espirituais. Não estou falando da nossa audição física natural, mas eu estou falando dos nossos ouvidos internos, do nosso ouvido espiritual. Amém? E desenvolvermos essa habilidade espiritual, essa capacidade, essa faculdade que Deus nos deu, que o Espírito Santo nos deu,
de ouvir a voz de Deus. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém? Quem é a ovelha de Jesus aqui? E olha que lindo esse texto, porque eu vou falar um pouquinho sobre esse texto daqui a pouco, mas só para nós introduzirmos, e você ver a importância disso, é que Jesus está nos comparando como ovelhas, e Ele como o bom pastor das nossas vidas. E Ele declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não está dizendo: seria bom que as minhas ovelhas ouvissem a minha voz. Ele está tomando isso como certo, como uma realidade. Amém? Que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então quer dizer, se nós estamos aí posicionados como ovelhas, se nós estamos de fato seguindo a Cristo, se nós nos tornamos filhos de Deus, quer dizer que então, espiritualmente falando, nós temos todas as habilidades necessárias para ouvirmos a voz do Senhor. Quantas vezes você não sabia que você tinha uma habilidade natural para alguma coisa, até que você se deparou com uma situação, uma circunstância, e de repente você viu que você podia fazer aquilo, e à medida que você foi praticando, você foi levando isso a um nível de perfeição. É ou não é verdade? Amém? Assim é na profissão. Às vezes nós começamos... Lembra quando você começou a andar de bicicleta? Alguém consegue lembrar disso? Faz tanto tempo, amém? Você montou na bicicleta e saiu andando perfeitamente? Quem já levou alguns tombinhos aqui inicialmente? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem já quebrou algumas bicicletas aqui? Deixa eu ver. Amém? Nesse processo, ok? Por quê? Porque as tuas faculdades ainda não estavam desenvolvidas. Você tinha um talento para isso, mas você ainda não havia desenvolvido, que é uma capacidade de equilíbrio. Amém? Alguns podem se sobressair um pouco mais, mas à medida que você vai praticando, você leva isso a uma perfeição. Você leva algo a um profissionalismo, a uma expertise, amém? Porque você pratica. As coisas espirituais também precisam ser praticadas. E sobretudo o que eu estou dizendo para você é que a nossa audição, a nossa escuta espiritual precisa ser praticada, desenvolvida e cada dia aperfeiçoada. Amém? Então, se vocês me permitirem, eu quero compartilhar com vocês, nesses próximos domingos, a partir de hoje, falar sobre princípios e práticas da palavra de Deus, para que você entenda como a voz de Deus fala com você e como você pode a cada dia desenvolver ainda mais essa habilidade espiritual ao ponto de chegar a um nível de capacidade perfeita, amém? Onde fica muito claro para você quando Deus está falando e o que Deus está falando com você. Estão dispostos, amém? Esse elemento, esse fator crítico. Normalmente essa é uma expressão usada no mundo dos negócios, empreendimentos, no ambiente dos negócios. Fator crítico é uma expressão que se relaciona aos elementos que são chave que precisam ser incorporados e implementados, gerenciados, para que haja êxito em um plano, em um negócio, em uma função. Então, é algo que você precisa considerar, um conjunto de elementos que precisam ser considerados, implementados e gerenciados de maneira eficaz para que haja êxito, para que haja sucesso, seja num negócio, numa função, seja num plano que você está desenvolvendo. Então, considerar esses elementos chaves e incorporar, aplicar esses elementos chaves e gerenciar isso de maneira eficaz para que você possa ser bem-sucedido nesse projeto. Bem-sucedido. Então, na tua vida, se você realmente quer ser bem-sucedido em todas as coisas, esse é o fator crítico. Ou seja, ter ouvidos para ouvir o que Deus está dizendo. Amém? Não somente entender que Deus está falando com você, mas também aquilo que Deus está falando com você. Então, para legitimar isso que eu estou falando, leia comigo Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Só esse texto já seria o suficiente para a gente legitimar o fato de que a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus é extremamente crucial, vital, é um fator crítico para o nosso sucesso, para que sejamos bem-sucedidos na nossa vida.
Observe que o que Jesus está falando, que a sua vida, é isso mesmo, a sua vida está ligada à sua capacidade de ouvir aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está declarando. Como Jesus disse, aquilo que procede da boca de Deus. O homem viverá não só de pão. Pão aqui é um símbolo universal de todas as provisões materiais, físicas que um ser humano precisa. Amém? O pão é uma figura, um símbolo universal de todas as provisões que uma pessoa precisa. Comida, bebida, moradia, vestes, tudo que um ser humano precisa é comparado a esse pão. E o que o Senhor está dizendo é que o homem não viverá só deste pão. O homem não viverá apenas com base nas provisões físicas, nas provisões materiais. Em outras palavras, o que Jesus está declarando, elucidando para nós aqui, irmãos, é que uma pessoa pode ter acesso a muitos recursos físicos, pode ter acesso a muitos recursos materiais, ter uma boa casa num condomínio de luxo, ter um carro do ano, ter um dinheiro para ir e fazer o que quiser, quando quiser, mas mesmo assim estar morrendo, mesmo assim talvez até mesmo já está morto, porque nesse sentido, de acordo com Jesus, o homem pode ter todas as coisas em termos de provisões físicas e materiais, mas pode não ter vida, porque a sua vida espiritual depende daquilo que está saindo da boca de Deus e da sua capacidade de ouvir o que o Senhor está falando. Aquilo que está procedendo da boca de Deus. Quantos estão comigo? Digam amém. Então, portanto, a sua vida espiritual está ligada, conectada a toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a tua vida está conectada com toda palavra que procede da boca de Deus. E neste caso, é fundamental, é crítico que nós tenhamos o quê? Ouvidos para ouvir aquilo que está procedendo da boca de Deus. Portanto, se você não tiver ouvidos para ouvir o que Deus está dizendo, você não crescerá. Se você não estiver ouvindo o que Deus está dizendo, você não frutificará na sua vida. Você pode ir até bem no aspecto físico, natural durante um tempo, mas vai chegar um momento que a ausência dessa dinâmica, dessa vida espiritual, que gera em você a estrutura que você precisa para suportar o que você precisa suportar, superar o que você precisa superar, vencer o que você precisa vencer. Então esses recursos, esse pão, não vai te nutrir nesse nível, ao ponto de deixar você forte o suficiente para lidar com algumas questões que a vida promove, que a vida nos oferece.